Pai, olha aqui. Não acabou. Não acabou. E Deus mandou eu te dar esse relógio. Você não precisava sair daqui. Ninguém queria isso, nem eu. Mas porque você foi obediente ao Senhor, Ele estabeleceu um novo tempo sobre a sua vida. Pascoal, vamos? Já estamos de saída. Já vou. Bom, eu nasci num lar evangélico, fui criado, dentro da igreja e com 7 anos de idade eu entendi que Jesus tinha morrido na cruz do Calvário por mim e que eu precisava da salvação eterna que só Ele podia me dar. Por isso fui batizado, fiz profissão de fé. E naquele tempo, profissão de fé, a gente ficava na frente da igreja e fazia um monte de perguntas para a gente, inclusive de doutrina, que a gente tinha que saber. E eu estava convicto disso. Mas aos 12 anos de idade começou a vir uma série de dúvidas na minha mente e eu comecei a pensar, será que é isso mesmo? Será que é verdade? E minha avó, por parte paterna, foi muito decisiva nisso. Ela estava preocupada comigo, procurou um lugar que tivesse pessoas mais jovens que pudessem comunicar a fé. E tinha uma célula, um grupo que se reunia numa casa no sábado à tarde e ela me levou lá. Eu tentei fugir de todas as maneiras porque eu imaginava assim, se a vovó gostou, eu não vou gostar. Mas quando cheguei lá, fiquei impressionado com o fervor, a fé, a experiência de cada um daqueles jovens. Eu era garoto, no meio de uma juventude de mais de 20 anos. E um testemunho de um dos jovens me impactou muito, que ele disse que Deus falava com ele. E eu fiquei pensando, como é que Deus fala? Esse cara deve ser maluco, porque eu nunca ouvi Deus falando. E eu saí de lá com isso na minha mente, cheguei na minha casa e disse, bom, se Deus fala, eu quero ouvir, eu quero conhecer. Me tranquei no quarto, me ajoelhei, comecei a orar e falei, Deus, olha, eu ouvi aí, agora o Senhor fala comigo. E começou a doer meu joelho e eu fiquei pensando, você é um cara super influenciável, ouve um maluco falar aí e vai agora se ajoelhar pensando que Deus vai falar com você. Mas ao mesmo tempo vinha um pensamento na minha mente que dizia assim, por que você não abre a Bíblia? Você não sabe que a Bíblia é a palavra de Deus? E então eu peguei minha Bíblia e falei, olha, Deus, está vindo esse pensamento aqui, se o Senhor pode falar, eu vou abrir a Bíblia aqui em qualquer lugar. E quando eu abri a Bíblia, eu tive uma experiência muito gostosa e marcante da presença de Deus. A presença do Senhor se revelou de uma maneira muito forte naquele lugar. Eu comecei a tremer da cabeça aos pés, eu tremia diante da presença de Deus. E o texto que eu estava lendo começava assim, diz o Senhor, eu não tive cuidado de marcar aquele texto. E falava das minhas dúvidas e que Ele estava respondendo aquela minha oração. E me veio uma convicção muito forte de que Deus estava falando comigo. E aí então eu desci do sobrado que morávamos para falar para os meus pais, olha, aconteceu alguma coisa nova comigo.
Mas quando eu cheguei lá embaixo, veio outro pensamento. Cara, você é uma criança mesmo, você vai lá, é influenciado, uma baita numa coincidência, abre a Bíblia e acha que Deus falou com você, vê se cresce. E eu fiquei invocado com aquilo, subi outra vez no meu quarto, falei, Deus, se o Senhor falou, o Senhor pode falar de novo. Então fala a segunda vez. Porque se foi uma coincidência, não vai acontecer de novo. E na verdade, o que aconteceu é que Deus, pela segunda vez falou, aquela presença voltou, eu tremia outra vez. E a Bíblia falava agora da minha dúvida, não é? Que Ele estava falando comigo. E aí então eu disse, Deus, olha, uma vez pode ser coincidência, duas talvez, mas três não. Então, se o Senhor falar comigo pela terceira vez, eu vou crer que foi o Senhor. E Deus, na sua bondade, repetiu tudo aquilo 3 vezes naquele mesmo dia e continua repetindo isso na minha vida até hoje, porque a marca mais gostosa da minha vida com Deus é poder ouvir a voz de Deus, não só falar com Ele. Saber que Ele é um Deus vivo, que se revela e que fala com a gente. Toda a história da nossa igreja começa lá em Alagoas, no ano de 1900, quando o pastor Robert Pettigrew veio dos Estados Unidos como missionário e aí ele, depois de um tempo lá de espalhar o evangelho naquele estado, ele veio até o Paraná. Ele chegou aqui em 1911. Ele fundou, na verdade, a igreja de Paranaguá e a igreja de Antonina. E em 1912 ele já conhecia o pastor Manuel Virgínio de Souza, lá de Alagoas, e o convite chegou até o pastor Manuel Virgínio de Souza para vir aqui para o Paraná. E eles fizeram um trabalho praticamente de 2 ou 3 anos ali, visitaram cada vilarejo, cada ilha, pregaram o evangelho. A minha experiência de chamada ela foi um processo, né? Eu comecei a marcar encontros com Deus e Deus falava comigo, me ensinava, me orientava. E Ele começou a falar comigo através da Bíblia que Ele tinha uma missão para mim, um chamado para mim. Ele falou da construção de um templo naquela época, eu nem podia imaginar isso. Mas parecia muito longe, muito distante, eu só tinha 12 anos de idade. E um dia, então, eu conversei, aquele papo de criança, mas muito sério com Deus, e falei para Ele, Deus, é o seguinte, eu sou criança, quando eu crescer, o Senhor fala comigo, porque eu não tenho capacidade agora de tomar uma decisão tão séria na minha vida como um chamado, ou ser pastor, ou missionário, alguma coisa assim. Mas quando eu crescer, o Senhor fala comigo. E eu abri a Bíblia, como sempre fazia, e o texto que caiu foi Jeremias capítulo 1, que dizia exatamente assim, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te mandar você vai, e o que eu mandar você falar, você vai falar, porque antes que você fosse gerado no ventre da sua mãe, eu te constituí como profeta. E eu fiquei com aquilo muito forte, falei, bom, então é agora, tenho que resolver isso, vou falar com os meus pais. E aí então, papai e mamãe estavam juntos, eu peguei a Bíblia, e fui lá e mostrei para o papai e para a mamãe e disse, olha, Deus me chamou para o ministério. E meus pais começaram a chorar. E aí meu pai contou para mim, disse, olha, quando você estava sendo gerado no ventre da mamãe, nós colocamos a mão na barriga da mamãe e dedicamos você ao Senhor. Mas fizemos um voto de nunca contar isso para você. E se Deus aceitasse a nossa dedicação, Ele mesmo falaria para você. E hoje nós estamos emocionados por saber que Deus revelou isso para você e nós te apoiamos em tudo que Deus te mandar fazer. E daquele dia em diante eu tive convicção plena de que eu tinha um chamado, que Deus tinha um projeto para a minha vida e o que eu estava me preparando é para isso, para essa missão. Quando terminei o básico, né, o fundamental e comecei a entrar naquilo que chamava-se segundo grau, eu fui ao seminário para me candidatar e dizer, por favor, me recebam aqui. Ele disse, não pode, você tem que terminar. Não, eu faço os dois juntos, porque Deus me chamou, eu não tenho tempo a perder.
Mas não é assim que funciona, mas a minha convicção era muito forte do chamado desde aquela época. Um dos momentos assim marcantes da minha vida foi quando da separação dos meus pais. Foi algo traumático. Minha mãe tem uma doença psiquiátrica, hoje, graças a Deus, sob controle, mas na época ela estava surtada. E naquela época isso era um grande tabu, um grande problema. Meu pai apresentou uma carta de internação para nós, para a família, que a minha mãe teria que ser internada. Os meus avós não aceitaram esse diagnóstico e levaram a minha mãe embora para a casa deles. E o meu pai, assim, família de italiano, todo mundo italiano, então você imagina que o negócio é meio quente. O meu pai então falou: olha, vocês estão me desautorizando como marido, vocês vão perceber que ela está doente e na época em que perceberem, vão trazê-la de volta, mas eu não vou aceitar, porque vocês estão me desautorizando como marido. E aí então a separação foi muito traumática em função de que 6 meses a mamãe ficou na casa dos meus avós e um belo dia ela surta na casa dos meus avós, faz a mala, volta. E meu pai, quando chega do trabalho, vê a mamãe em casa e metade da família estava com o papai, metade com a mamãe, e agora todo mundo reunido e a gente numa alta expectativa, o que vai acontecer? O papai faz a mala, não fala nada e vai embora. E aí eu entrei numa crise muito grande com Deus. Eu pensava assim: Deus, como é que pode acontecer isso? Eu orei tanto, pedi milagres, pedi cura, pedi intervenção e essa desgraça toda. E eu me revoltei com Deus. Não me afastei da igreja, já pregava nessa época, continuei pregando, mas meu coração ficou frio. Até que numa madrugada eu acordei chorando na presença de Deus e o Espírito Santo me falou muito claramente: o que é que você tem contra mim? E aí eu abri meu coração, falei: estou com raiva do Senhor, estou com raiva de tudo que está acontecendo. E a cura veio no dia seguinte, quando eu estava voltando do trabalho, no ônibus. Deus me fez lembrar o versículo, que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Eu disse: Senhor, não creio nessa palavra, é impossível que tenha alguma coisa boa. E Ele começou a me fazer lembrar de cenas desde a minha infância. E uma que eu não me lembrava mais, que eu me escondi num jogo de pique-esconde, nas rodas de um caminhão trucado, baú, e meus pezinhos só ficaram aparecendo quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade. E uma vizinha viu e saiu correndo para pedir para o senhor que estava acionando o caminhão não acionar. E ele acionou, ele não ouviu aquela senhora, e naquela hora um caminhão diesel, ele morreu, e caminhão diesel não morre, você precisa estrangular, tirar o combustível. E ela conseguiu bater na porta, avisar o homem, eles foram lá e me tiraram de lá. E naquela hora a cena veio completa na minha mente, assim: eu estava lá com você, foi para o teu bem, pode ter certeza que eu tenho estado na sua vida para o seu bem em tantas outras circunstâncias. E ele me fez lembrar naqueles 45 minutos várias outras cenas. E quando eu cheguei em casa, ele me disse: você crê que eu posso transformar essa desgraça em bênção? E eu só consegui dizer: me ajuda a crer, porque eu não sei se eu consigo crer. Mas dali em diante o meu coração começou a ser transformado pelo poder de Deus. E eu voltei a ser a pessoa que eu era, temente a Deus, confiante. Não que eu tivesse me afastado do Evangelho, mas a minha fé tinha sido abalada no meio dessas circunstâncias. Na verdade, depois de uns 3 anos de ministério abençoador ali no litoral do Paraná, eles resolveram subir a serra. E só devo lembrar vocês que naquela época, 1914, quando eles subiram,
o trem Maria Fumaça já existia, né? Então eles não vieram de cavalo, não vieram nada, vieram de trem até Curitiba. Aí procuraram alguns lugares para morar, né? Para se instalarem, procuraram 3, 4 lugares e, na verdade, o que aconteceu é que, depois de um tempo, eles fixaram residência e em 1914, no dia 13, né, de maio de 1914, então foi fundada a primeira Igreja Batista de Curitiba. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Então foi uma grande bênção para todos nós. Então há um link desse passado com o que acontece até os dias de hoje aqui na nossa igreja. A primeira igreja começou na casa de um órfão, que era o pai de Sofonias, pastor Vigílio, um sapateiro, né, de uma profissão simples e negro. Que coisa mais linda olhar para a nossa igreja e falar, olha isso aqui, né? Lá na Gênese nós temos a experiência da inclusão. Lá na Gênese nós temos a experiência do respeito. É muito bonito o que aconteceu com a nossa igreja. E nesse meio tempo, alguns anos, em 1918, eu creio que essa é a data, chegou dos Estados Unidos o pastor A.B. Dieter. Ele já tinha estado no interior de São Paulo, um implantador de igrejas, veio até Curitiba e falou, poxa, mas acho que está meio pequeno já, né? As pessoas estão começando a assistir os cultos do lado de fora, pela janela. Então vamos dar uma procuradinha aí para ver se a gente acha algum terreno. Deu uma andadinha aqui por essa região e ele chegou numa rua chamada Rua Ratcliffe, de Curitiba. Então a gente procurou, e essa Rua Ratcliffe nada mais era do que a Westphalen, a esquina com a Visconde de Guarapuava. Um terreno bom, plano, tranquilo, né? Ele falou, aqui é o local. Depois de comprar o terreno, obviamente, o terreno não ia ficar para bonito, simplesmente o terreno ali, né? E ele, um grande empreendedor, falou, agora nós vamos construir. Num tempo recorde, praticamente em 8 meses, eles lançaram a pedra fundamental e em 24, no ano de 1924, o templo já estava em pé para aproximadamente 1.200 pessoas. Então são tantas as coisas. O pastor Djalma Cunha veio depois. Tivemos logo após ele o pastor João Emílio Henke. Então são tantas as fases, tantas as etapas, né? Logo depois, nos anos de 1951 a 1959, o pastor Walter Cashel. Ele fez a primeira cruzada evangelística em Curitiba, em 1956. E agora eu quero falar para vocês onde é que foi essa primeira cruzada. No ginásio de esportes do Clube Atlético Paranaense. Naquela época não existia arena, era uma arquibancada de tijolo muito fraquinha, muito pequenininha, mas tinha um ginásio interessante que cabia 2.000 pessoas. Depois tivemos, logo depois do pastor Walter Cashel, nós tivemos ali pelos anos de 60 até 67, o pastor Harald Schale. Eu tenho um carinho especial pelo pastor Harald Schale, porque existe um corinho que diz calmo, sereno e tranquilo, né? Calmo, sereno e tranquilo, né?
Se eu pegar esse calmo, sereno e tranquilo, esse curinho, é exatamente a foto do pastor Harold Shalley. E aí a história vai indo, né? Mas sempre a igreja com uma visão missionária. Eu creio que foi durante aí o pastorado do Harold Shalley que nós comemoramos 50 anos da nossa igreja. Já estávamos ali perto de 800 membros aproximadamente. Então foi uma grande festa na cidade, líderes políticos e vários pastores estiveram conosco aqui celebrando os 50 anos, que foi bastante marcante aqui para todos nós. E a história vai indo, né? Aí tivemos logo a seguir o pastor Cornélio Dorta Bernardes, ficou 2 anos aqui. E foi durante o ministério dele que nós alcançamos 1000 membros. E aí foi realmente uma grande festa, né? Quando eu estava terminando o seminário, ainda não tinha concluído o seminário, eu entrei numa crise existencial. E agora, né? Está terminando o meu curso e eu não tenho tantas perspectivas. E eu comecei a orar e pedir a Deus que mostrasse o que eu devia fazer. E um dia apareceu um senhor da minha igreja, eu era da Igreja Batista da Lapa na época, e ele disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei, vem aqui no meu serviço no final da tarde para a gente conversar. E ele então chegou, todo mundo do escritório tinha ido embora, eu tinha a chave do escritório, eu falei, vamos conversar. Ele disse, olha, Deus me deu uma palavra para dar para você, que ele está ouvindo as suas orações, que ele já preparou uma igreja para você e você vai ser pastor da igreja de Água Branca. Eu olhei para ele e achei assim muito estranho, porque o pastor tinha se aposentado, eles de fato estavam num processo de transição, mas eu era o total improvável, uma igreja já com quase 50 anos de vida, eu tinha nascido nessa igreja, eu achava muito estranho. E aí falei para ele, olha, se isso é de Deus, vai se cumprir, então o que eu vou fazer agora é orar junto com você, entregar para Deus, mas eu vou fazer um voto. Eu nunca mais ponho o pé na igreja de Água Branca, a menos que seja convidado. Porque eu não quero amanhã ter dúvida nenhuma com relação a isso, de ter provocado alguma coisa. E aquele irmão falou, ok, vamos orar. E oramos, entregamos para Deus. E aí aconteceu, isso foi mais ou menos naquele ano de 1980, em fevereiro. No mês de abril, a igreja entrou no processo de sucessão pastoral, chegou a convidar um outro pastor. E eu falei, eu acho que esse negócio aí não funciona não, né? Meio estranho, né? E continuei na minha. Mas aquele pastor não aceitou. E eles abriram o processo no mês de maio. No mês de maio eu me casei com a Cleusa e ainda estávamos aí num processo de vida, mas a faculdade ainda estava acontecendo. E quando foi o mês de junho, uma das jovens da igreja tinha indicado o meu nome lá e eles já tinham convidado 4 outros obreiros para falar. Eu era o improvável, o 5º. Não tinha nem agenda para mim. Então me encaixaram no culto da noite. Todo mundo passou um domingo inteiro, um fim de semana, eu só no culto da noite. Fizeram uma entrevista comigo e no mês de julho teve a assembleia. E na assembleia eu fui eleito pela igreja na primeira votação, com 5 candidatos, né? Tive maioria absoluta na primeira votação, daí a igreja apresentou novamente só o meu nome para saber se havia consenso e eu fui então eleito por quase unanimidade, né? Porque eu tive um voto contrário. E esse voto contrário se repetiu até eu sair de lá. E no dia que eu saí, essa pessoa se apresentou e falou, olha, eu sempre votei contra o senhor. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se eu não votasse contra, o senhor teria unanimidade. Eu acho que não é bom para você ter unanimidade. Mas eu sempre gostei de você, né? E sei que Deus tem abençoado a sua vida. E para mim foi uma marca muito gostosa, porque quando chegou o convite, eu tinha já a resposta. Porque Deus já tinha me falado lá no mês de fevereiro o que Ele ia fazer e de fato fez. Fiquei lá 8 anos, foi um tempo muito abençoador.
A igreja cresceu muito, saiu de 150 membros frequentantes para quase 500 naquele período, e foi um período de grande aprendizado na minha vida. 21 anos de idade até 29 anos, aprendendo muito, porque a gente aprende muita coisa no seminário, mas é só no lidar com o pastoreio que a gente de fato aprende a pastorear. Então, queridos, depois da saída do pastor Cornélio Dorta Bernardes, nós tivemos pastores que nos ajudaram, porque a gente ficou temporariamente sem pastores. Então tivemos uma grande ajuda do pastor João Henrique Diedan, do casal Richard e Carolina Pamplin, do pastor João Henrique Diedan. Então a igreja sempre foi motivada a nunca parar, a nunca desistir. Até 1987, nós tivemos então a vinda do pastor Marcílio Gomes Teixeira. A partir da vinda do pastor Marcílio Gomes Teixeira é que toda a história da PIB, da construção e de tudo que nós temos aqui começou a acontecer. Então, nessa construção, né, tem muita história, só que quando nós acabamos de pagar, o pastor Marcílio Teixeira foi convidado a pastorear a igreja central de Campinas. Então nós ficamos com o terreno pago, mas ficamos sem liderança. Nós orávamos, buscávamos, né, quem seria o nosso líder, buscamos vários líderes no Brasil. E quando a gente já estava lá, né, quem seria? Alguém soprou no ouvido do irmão Sofonias de Souza, que é filho do pastor Manuel Virgínio de Souza, que até hoje está vivo, né? Olha, tem um pastor lá na igreja Batista da Água Branca. O nome dele é Pascoal Piragini. Será que vale a pena fazer um contato com o pastor Pascoal? Não resta dúvida, foi feito o contato. O Sofonias era o relator da comissão de indicação pastoral. Ele me ligou, né, e disse: olha, eu sou da comissão, queria conversar consigo, ver a possibilidade de você vir pregar aqui em Curitiba. Eu achei estranho, perguntei como é que eles tinham chegado no meu nome, contou essa história. E aí então vim aqui pregar. Cheguei num dia muito frio. Nossa, eu não estava preparado para o frio de Curitiba. Olha, era um dia tão frio, mas tão frio, tão frio. E a comissão toda foi recepcioná-lo, né? E nós fomos lá no Jockey Club. E estava tão frio que a esposa do irmão Sofonias foi em casa buscar um cobertor para a irmã Cleusa, que ela não estava aguentando de frio, né? Aí a chegada na igreja, como é que foi que ele pregou? Ele veio, pregou de manhã, não sei se era à noite, mas daí à noite a igreja fez uma programação entupida de programas, assim, tipo, que deixaram ele por último a pregar. Só já tinha dado 2 horas de culto, tinha, sei lá, mensageira, tinha um monte de ministérios envolvidos. Que ele falou: cara, se eu pregar agora o sermão que eu vim preparar para pregar, esse culto vai acabar vai dar 3 horas esse culto. Aí ele fez só um fecho e um apelo. Quando ele saiu, ele falou pra tia Cleusa: isso aqui nunca vão me chamar, já era, acabou, né? Nem preguei, na verdade, e foi por um dos motivos daquilo, que como ele entendeu aquilo que ele fez, aquele fecho, que o pessoal gostou. Fiz lá 2, 3 versículos, fui lá, fiz o fecho do momento e fui embora, né? E pensei, sei lá o que vai acontecer.
Aí, algumas semanas depois, recebo o convite para ser pastor dessa igreja e viemos para cá, né? No começo, eu acho que errei tanto, né? Falhei tanto porque eu não conhecia a cultura, não entendia algumas coisas que eu fiz, nossa, muito estranhas, mas Deus, na sua graça, foi trabalhando o amor entre a igreja e o pastor e a igreja, e 35 anos aí se passaram, graças a Deus. O tempo é uma maravilhosa invenção do eterno Deus. Na sua sabedoria, Ele o criou a fim de que, através dele, as estações e as épocas fossem registradas. Hoje, nos valemos desta grandiosa dádiva divina para registrar que 75 anos já se passaram desde aquele primeiro dia em que 10 pessoas sonharam com a criação da Igreja de Jesus Cristo na cidade de Curitiba. Apesar de ser esta uma data onde comemoramos as vitórias passadas, não ficaremos olhando só para trás. Olharemos para frente e para os alvos do Senhor, que já foram propostos e que Ele espera que, mediante o seu poder, os conquistemos. Então, continuaremos a registrar no tempo as maravilhas de Deus. Pastor Pascoal Piragini Júnior, 13 de março de 1989. Pastor Pascoal chegou, jovem, entusiasta, mas com medo. Porque a igreja era uma igreja muito tradicional, uma igreja cheia de mandões.